Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar o tempo, você que está em pé ou sentado, vamos abrir as Escrituras, não é? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu estou muito agradecido ao Senhor pela oportunidade de poder fazer parte desse momento tão especial para esta igreja, que é onde se comemora 24 anos de caminhada de fé. Deus em Cristo continue sustentando-os nesta mesma graça, nesta mesma esperança, nesta mesma fé. É um privilégio, uma honra muito grande poder estar contemplando o que Deus tem feito no meio de vocês. Deus em Cristo continue abençoando o pastor Kleber, sua esposa, sempre fiel ao santo ministério. É uma honra também estar acompanhado da minha querida esposa Fernanda. Hoje é uma noite especial que o Senhor preparou para todos nós. Quantos creem assim, digam amém. Amém. Eu creio que as noites que os irmãos já se reuniram em torno da palavra foram noites marcantes, mas quantos estão na expectativa de ouvir a voz de Deus? Amém? Então você pode levantar a mão direita para o céu e diga assim: Senhor, abra a porta da Tua palavra, fala-nos, exorta-nos. Diga: Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, não o que queremos, mas o que precisamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a seguir. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Tome assento, glorificando ao Senhor pela sua palavra. Queridos, diante de tudo que nós estamos vivenciando como igreja de Deus nesta hora, todas as vezes que atualmente eu tenho me colocado diante da presença de Deus e diante da palavra de Deus e colocando diante da presença de Deus e diante da sua palavra tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que me chega.
Eu tenho concluído e tenho tido uma percepção de que nós estamos, de alguma forma, vivenciando um tempo de grande confusão e de grande perigo. Eu não quero aqui ser pessimista e nem tender para o lado negativo, mas é isso que o meu espírito tem percebido nesta hora. Nós estamos diante de um tempo, no mínimo, perigoso. Perigoso porque nós começamos a ver as motivações dos corações sendo confundidas com inspiração divina, por exemplo. Nós estamos diante de um tempo perigoso porque nós estamos vendo a dificuldade do discernimento entre o profano e o santo diante dos nossos olhos. Nós estamos diante desse tempo que eu chamo de tempo perigoso porque você abre as redes sociais e você vai ver que o eu acho está cada dia mais substituindo o está escrito. Nós estamos diante desses dias perigosos porque em tudo que nós olhamos, para tudo que olhamos, tudo que nos chega aos ouvidos, nos leva a crer que nós estamos diante desse cenário onde existe o ápice de um tipo de humanismo, que é o homem no centro. E esse humanismo, na verdade, é uma espécie de plataforma para o governo do anticristo. Por isso que quando nós lemos um texto como esse, Ezequiel capítulo 37, ele serve como um alento para os nossos corações. É um texto de esperança para a igreja. É um fator de ânimo para todos aqueles que não estão brincando de servir a Deus nesta hora. Para aqueles que não querem apenas pertencer a uma bolha gospel, mas que é de fato vida com Deus. Para aqueles cuja oração diária tem sido: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, na terra. Porque muitos, infelizmente, já estão deixando a parte da oração que diz assim na terra. Estão apenas começando a orar que seja feita a tua vontade no céu, porque aqui na terra é a minha vontade que deve ser cumprida. Para aqueles que estão orando pela vontade de Deus no céu e na terra, que continuam com esta oração, que a tua vontade seja manifestada no céu, mas aqui também na terra. Para esses que estão ainda perseverando nesta oração, esse texto aqui é um texto de esperança. Sim, primeiro porque quando nós olhamos para a vida dos profetas, nós vamos verificar que todos os profetas válidos, quando eu falo válidos, são profetas verdadeiros, da antiga aliança, eles vivenciaram o tempo de grande tragédia, crise, confusão, como é próprio do nosso tempo. Nenhum deles tiveram vida fácil, não é? Segundo, porque eles decidiram não se alinharem à cultura da época. Eles não foram formatados pelo espírito da sua época, mas eles viveram as suas vidas em Deus. Para nós termos uma ideia, todo profeta do Antigo Testamento, todos viveram uma vida literalmente chocante. Chocante, esta palavra, chocante, porque todos os dias eles viviam em choque. A vida deles era um choque contínuo. Eles viviam uma vida que chocava, ou seja, contrariava a esfera ou a estrutura religiosa, que era o templo. Eles viviam em choque, contrariando a estrutura de poder, que era a política. E eles viviam também em choque, contrariando a esfera, a estrutura social, que era o povo. Então, quando nós olhamos para a vida desses homens, a gente pode aprender o seguinte: não havia possibilidade de nenhuma espécie de negociação na vida deles.
Eles preferiam morrer do que negociar a palavra de Deus. Para nós termos uma ideia, alguns deles preferiam fugir do que mudar a mensagem. Quando você olha a história de Jonas, você vai perceber exatamente isso. Ele foge para não pregar a mensagem, mas ele não muda a mensagem. Ele poderia ter ido para Nínive e ter pregado uma outra mensagem, mas como ele não pode mudar a mensagem, ele prefere fugir do que mudar a mensagem. Quem está entendendo isso, diga amém. É por isso que a mensagem desses homens tinha relevância no templo, sacudia o templo, alcançava o palácio e também achavam as casas das pessoas, invadia os lares. Toda a vida profética do Antigo Testamento é um tipo do que Deus faria na sua igreja. Aqui eu vou deixar apenas uma reflexão para você, irmão, irmã, e para mim. O nosso ministério hoje como igreja, o meu ministério hoje como pastor, qual tem sido a influência? Tem conseguido alterar o templo? Tem conseguido alterar as esferas de poder? Tem conseguido alcançar as casas, as famílias? Ou será que nós estamos tendo dificuldade de sermos transformados no templo, por exemplo? Isso é algo que Deus tem, por esses dias, incomodado muito o meu coração. De fazer uma análise, um olhar crítico em mim, na minha fé, no meu chamado, na minha experiência com Deus, e fazer de fato uma análise sincera e verdadeira. E Deus tem me chamado para esse texto que nós acabamos de ler, e eu gostaria de compartilhar o que Deus tem revelado nesse texto, porque é a partir da revelação de Deus que há esperança para nós. Quantos acreditam assim ainda? Levante a mão e diga amém. Quando nós olhamos, por exemplo, para esse texto de Ezequiel capítulo 37, a esperança está exatamente na revelação que nós encontramos aqui. Porque o texto que nós lemos, ele vai afirmar que todos aqueles que andaram com Deus, caminharam com Deus, tiveram relevância em Deus, uma das coisas que nunca faltaram na vida desses homens é que esses homens estavam literalmente nas mãos de Deus. Eles estavam nas mãos de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele começa dizendo assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. Você pode repetir isso? Diga: veio sobre mim as mãos do Senhor. Esses homens estavam nas mãos de Deus. Isso faz toda diferença. Estar nas mãos de Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor. Sabe o que eu acho incrível aqui? É que por várias vezes você abrindo as Escrituras, a abordagem de Deus para com o profeta sempre seguia um movimento. E Deus enviou ao profeta a sua palavra. Mas aqui em Ezequiel capítulo 37, versículo 1, o texto vai nos afirmar que a mão do Senhor chegou antes da palavra. Antes de Deus enviar a sua palavra, Deus enviou a sua mão. A mão do Senhor chegou antes do que a palavra do Senhor. Sabe o que significa isso? Isso significa posicionamento. É Deus posicionando o profeta para ele receber algo da parte do Eterno. Diga: posicionamento. E aqui, queridos, olha que coisa extraordinária. Quantos aqui, eu acho que nem precisaria eu perguntar isso, mas quantos aqui desejam sair daqui dessa noite posicionados em Deus? Levante a mão e diga amém. Quantos desejam de fato sair aqui com uma nova posição em Deus? Diga glória a Deus. Perceba o seguinte: para que haja esse posicionamento, Deus te colocando no lugar que Ele quer que você esteja, o texto ele vai nos afirmar que é necessário que haja controle da parte de Deus em nossas vidas. Porque o texto ele vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Sabe o que é isso? É controle.
controle de Deus na minha vida e na sua vida. Para que haja um posicionamento, tem que haver direção de Deus. Diga: direção de Deus. E este me pôs no meio de um vale. Sabe o que é isso? É direcionamento. Agora, por que muitas vezes nós temos dificuldade em estarmos posicionados na geografia de Deus? Por que é que muitas vezes nós, mesmo sendo filhos amados de Deus, nós vamos nos distanciando desse lugar aonde Deus quer nos colocar? Por que nós temos dificuldade em não estar debaixo do controle? Por que muitas vezes Deus está nos dando uma direção e nós estamos indo em outra direção? Porque nós sabemos que o posicionamento em Deus vai implicar em renúncia pessoal. Então, como eu desconfio que quando Deus estiver de fato no controle da minha vida, na direção da minha vida, Ele vai me levar para o lugar que Ele deseja que eu esteja, então na verdade eu vou tentando de alguma maneira protelar isso. Eu vou tentando disfarçar a realidade. Porque eu sei que se Ele estiver no controle, se Ele estiver na direção, Ele vai me conduzir para onde Ele quiser. E aí nós lemos, por exemplo, um texto como esse, nós descobrimos uma verdade bíblica. Normalmente, aonde Deus quer que eu e você estejamos, não é o lugar que nós desejamos no coração. Porque o profeta estava com a sua vida normal, até que a mão do Senhor veio sobre ele. E quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele foi levado. Ele foi direcionado, ele foi posicionado. E aonde é que Deus o conduziu? Aonde é que Deus o pôs? Deus o colocou exatamente no meio de um vale de ossos secos. Quem é que gosta de estar no meio de um vale de ossos secos? Então, aqui vai uma dica. Quando você orar e falar: Deus, me posiciona, esteja preparado para ser levado para um lugar que talvez no seu coração você nunca imaginou que pudesse estar. Mas o que nós precisamos entender é isso daqui, que nesse lugar do improvável, do impossível, do impensável, aonde muitas vezes ninguém quer estar, é ali que Deus muitas vezes nos leva para manifestar a glória dele na minha vida e na sua vida. Quantos ainda desejam sair daqui posicionados em Deus? Diga amém. Pastor, aqui só tem crente mesmo. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você tem certeza que quer sair posicionado em Deus aqui? Porque Deus vai te conduzir. Amém, irmão? Deus vai nos levar. Muitas vezes tem pessoas que falam para mim assim: eu gostaria de fazer obra missionária. Eu falo: onde você quer fazer obra missionária? Na Suíça. Eu falei: é um bom posicionamento. Mas você já verificou em Deus se é lá que Deus quer que você esteja? Irmãos, eu tenho algo comigo, eu acredito piamente, muitas vezes eu tenho dificuldade de praticar, mas eu creio que o melhor lugar para nós estarmos posicionados em Deus é exatamente nessa geografia que Deus tem para mim e para você. Eu posso estar morando na melhor casa, na melhor cidade, tendo o melhor salário, mas se eu não estiver na posição de Deus, o meu coração não estará completo. Mas eu posso estar numa choupana, no interior de alguma cidade, limitado financeiramente, mas se ali é onde Deus quer que eu esteja, o meu coração vai estar repleto de plenitude, gozo e satisfação. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Então você pode levantar a sua mão comigo e dizer: Senhor Jesus, nesta noite, pelo teu Espírito, venha nos posicionar. Diga: venha nos levar para este lugar, aonde o Senhor tem uma obra maravilhosa para realizar em nossas vidas. Diga: Senhor Jesus, pode nos levar, pode nos conduzir, porque nós somos a tua noiva, nós somos a tua igreja e queremos isso sobre nós. Quantos podem com a mão levantada adorar ao Senhor aí no seu lugar, porque o Senhor está te posicionando pela palavra nesta noite.
Depois que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, levando e colocando ele no meio de um vale de ossos secos, o que vem a seguir é chocante, porque o que ele tem a seguir é a experiência da visão. Ele vê o vale, ele anda pelo vale. É o posicionamento que abre a visão da igreja. Nós só teremos visão na perspectiva de Deus se nós estivermos já posicionados nele. É por isso que ele precisou primeiro enviar a mão e colocar o profeta exatamente no lugar certo, para que ele pudesse ver aquilo que somente Deus estava vendo. Então, o que eu e você precisamos entender é que falta de visão, falta de claridade, falta de esclarecimento, surgimento de dúvida é ausência de posicionamento. Quanto mais posicionado nós estivermos em Deus, mais a nossa visão estará aberta. É por isso, queridos, que muitas vezes nós temos dificuldade de ver. Nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos mal posicionados. Ezequiel só pôde ver o que Deus estava vendo, porque Deus o conduziu, Deus o posicionou. E aqui eu repito, muitas vezes nós não queremos enxergar o que é, porque nós sabemos que vai chocar, vai doer, vai abalar, vai me tirar da minha zona de conforto. E aí, como eu sei que vendo eu serei chamado para agir, eu fico na penumbra. Eu começo a ver, mas eu vou até um certo ponto. Porque se eu verificar, eu serei chamado para agir. E aí eu vou ter que mexer na ferida. E aí eu vou ter que olhar para a minha família e vou ter que encarar os fatos. E aí eu vou ter que confrontar o estado que está posto no meu coração. Então, como eu não quero isso, o que eu faço? Eu evito a visão. Eu venho e canto, mas eu não vejo. Eu venho e prego, mas eu não vejo. Eu venho e até dizimo, mas saio sem visão. Porque visão é o que vai gerar transformação, mas vai doer, vai doer. Vai machucar, vai contrariar, e isso, amados, não é próprio do nosso coração carnal, ele não quer isso. A gente quer a área do conforto, do comodismo. A gente quer as bênçãos de Deus sem a zona de batalha que pertence àqueles que são dele. É assim que funciona a gente, ou só eu que funciona assim? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, sabe o que Deus tem hoje aqui para a igreja, em São José dos Campos? Deus tem um novo tempo. Você crê nisso, que Deus tem um novo tempo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acha que São José dos Campos, a nossa nação, nessa geografia existencial e espiritual que nós estamos agora, precisa de uma igreja emergente, relevante, poderosa, que seja enviada com a palavra de Deus do alto em seus lábios? Você acredita que precisamos disso nesta hora? Quantos acreditam disso? Diga amém. Então Deus vai abrir a sua visão nesta noite para você ver. Mas você vai ver na perspectiva dele. E se doer, aí que você vai ter certeza que vem da visão da parte de Deus. Porque é aí que a transformação vai começar na sua vida. Você deseja isso?
Então levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, pode abrir os meus olhos, porque eu quero ver. Diga: Senhor, eu quero a renovação que virá através da visão que o Senhor nos dará nesta noite. Quantos tomam posse da visão que Deus está enviando aqui sobre essa igreja nesta noite? Com a mão levantada, adore ao Senhor aí no seu lugar, porque uma nova visão de Deus está vindo sobre esta congregação. Diga posicionamento, diga visão. Agora sim a palavra. Primeiro a mão do Senhor, conduzindo ele e colocando ele no lugar certo. Nesse lugar certo, o profeta vê o certo, vê o que é. E agora nesse lugar, com a visão, ele recebe a palavra. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como eu falar: Senhor, eu quero ser boca tua na terra, se eu estou fora da posição e se eu não tenho visão. Deus não vai enviar a sua palavra. A palavra de Deus é para aqueles que já estão posicionados e para aqueles que estão vendo. Uma vez que eu estou posicionado em Deus e estou vendo na perspectiva de Deus, então agora eu recebo a palavra. Depois que Ezequiel, ele é realocado, posicionado em Deus, e agora ele começa a ver, na perspectiva de Deus, na perspectiva espiritual, o real estado da nação de Israel, aí Deus enviou a palavra para ele. Aí ele recebe a palavra de Deus, aí ele se torna a boca de Deus. Então não é por muito falar, é falar a coisa certa. Não é por muito comunicar, é comunicar as palavras relevantes para aquela situação. Então, queridos, isso aqui é a palavra de Deus para nós. Talvez você já esgotou a sua fala numa situação, você está falando, você está lembrando, você está direcionando, você está ali cercando. Talvez não é por muito falar. Deus te trouxe a essa casa aqui para te posicionar, para você ver a coisa certa, para Ele te dar a palavra rema, a palavra direcionada, e quando você falar, aquilo vai reagir. Estão entendendo por que nós precisamos da posição e da visão? Porque daí nós saberemos o que nós falaremos. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, perceba isso. Se nós quisermos continuar falando o que a maioria está falando, se nós quisermos continuar vendo o que a maioria está vendo, é só a gente ficar no lugar de todo mundo e com a visão que todo mundo está tendo. Mas se nós quisermos ter uma palavra de Deus para a nossa geração, para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, então nós precisamos, no mínimo, estarmos posicionados em Deus, tendo a visão de Deus. Sabe aquela palavra que arde no seu coração? Que você não cogitou, você não programou, e de repente arde no seu coração e explode na sua boca? É isso. E para isso, no mínimo, nós temos que ter humildade, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a estar melhor localizado, posicionado, tendo mínima visão dentro do teu olhar, para que dos meus lábios saia profecia, saia palavras de restauração, ainda que não venha a ser um sermão de 50 minutos, 1 hora, mas uma frase que brote do teu espírito em meus lábios, já vai fazer mudança circunstancial na vida de muitos. Quantos desejam isso? Queridos, eu creio que isso é palavra de Deus para os nossos corações. Porque se tem uma coisa que a pandemia fez com a gente, foi deslocar a gente, foi confundir o coração da gente. Tem pessoa ainda que está
catando os cacos, está tentando entender qual foi a tempestade que passou. Nós estamos no meio disso. E é difícil a gente manter na posição, com a visão, porque vem distração de todo lado, vem solução de todas as maneiras. Mas eu venho aqui como mensageiro de Deus para falar para você, e essa palavra é para mim. Enquanto eu meditava hoje, ela falou forte ao meu coração. O fundamento continua o mesmo, que é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. A solução continua a mesma, a palavra que vem do alto. Quantos creem nisso? Diga amém. Então diga a palavra, diga: nós precisamos da palavra. Queridos, fique na palavra, porque a tempestade vai passar, mas aqueles que estão afirmados na palavra permanecerão. Deixa eu te falar, a tempestade vai passar. Um novo dia vai chegar, mas para você ficar em pé, permaneça na palavra, na palavra, na palavra, nas promessas do Senhor. Então diga posicionamento, diga visão, diga palavra de Deus. Agora, olha que coisa extraordinária. Eu não vou cansá-lo, vou correr aqui para entregar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Veja o poder da palavra, o poder desse fundamento onde a igreja está sendo construída. E nós não precisamos de modismo, nós não precisamos de outras coisas além da palavra. Porque o que solucionou o problema desses ossos aqui foi a palavra. A palavra certa, através de um homem que se posicionou e que teve a visão. Porque ele se posicionou e viu o que Deus estava vendo, ele falou o que a maioria não estava falando. E ali estava o milagre. Deus precisava apenas de um homem que se posicionasse e visse, para poder falar. Porque, irmãos, imagina se Ezequiel não tivesse sido levado para esse vale, visto a realidade de Israel, tipificada nesses ossos no vale. Imagina Deus chegando de uma hora para outra e falando assim: olha para a nação e fala para a nação: vocês são ossos secos, e profetiza sobre os ossos. Ezequiel ia ficar meio confuso, ia falar: mas Senhor, a nação está bem, não tem nenhum osso, está tudo certo, não tem nenhum vale. Mas agora, porque ele está vendo o que só Deus vê, ele tem fé para falar, porque ele também está vendo com Deus. É por isso que a palavra que sai dos lábios dele é uma palavra de fé, porque ele vê, ele não duvida. É por isso que não basta falar, você tem que estar vendo na perspectiva de Deus. Quem está entendendo isso? Diga amém. E aí o que ele faz? Ele olha para o vale de ossos secos e ele vai profetizar. Ele não vai fazer outra coisa, ele vai profetizar. Ele não tenta juntar, ele não tenta motivar aqueles ossos, ele não tenta liderar aquele vale de ossos secos. Ele entende o seguinte: é essa a condição de Israel. Israel não está precisando de um líder, porque é vale de ossos secos. Israel está precisando de um profeta. Porque num vale de ossos secos você não lidera, você profetiza. Mas como é que você chega nesse discernimento? Com a visão. Porque senão você está diante de um vale de ossos secos querendo liderar, quando na verdade é para profetizar. É por isso que muitas vezes chega alguns amigos meus cansado, esgotado, descabelado, exaurido, falando: pastor, eu não aguento mais, o povo não vai, o povo não reage, eu não estou aguentando mais isso. Eu pergunto para ele: você tem que olhar qual é o seu posicionamento. Talvez é a hora de você profetizar, talvez não está na hora só de você liderar,
Porque diante de ossos secos, você vai chegar diante de um osso seco e vai falar: ossos secos, vamos fazer missões? Ossos secos não têm consciência missionária. Ossos secos, vamos adorar? Não adora, ossos secos não adora. Ossos secos você tem que profetizar sobre eles. E amados, essa palavra é tão poderosa, por isso que eu estou dizendo que nada substitui a palavra. Porque sabe qual foi a palavra que Deus mandou o profeta profetizar? Você vai olhar para os ossos e vai dizer aos ossos: ossos secos, ouvi. O poder da palavra de Deus é tão grande que faz ossos ouvir. É por isso que quando você está diante da palavra, por isso que nada deve substituir a palavra, porque mesmo quando parecer que não funcionou, alguma coisa poderosa da parte de Deus sempre acontece. Sabe aquele negócio assim? Hoje o culto não vingou, hoje parece que não. Sim, se foi a palavra de Deus, querido, pode ter certeza que ela encontrou guarida em algum coração e ali houve manifestação do poder de Deus. Diga: o poder da palavra. Diga: nada substitui o poder da palavra. Diga: posicionamento. Diga: visão. Diga: palavra. Diga: posicionamento. Diga: visão. Diga: palavra. Agora, para nós já caminharmos para o final, o profeta, ele recebeu novo posicionamento de Deus, nova visão de Deus, e agora ele recebeu a palavra da profecia. E na palavra da profecia que ele recebe de Deus, Deus vai contar para ele e também para aqueles ossos o que ele faria. E ele conta já como seria o final. Quando você olha aqui a profecia, ele vai falar: eu colocarei vida em vocês, espírito em vocês, e vocês viverão. Já no início. Olha isso daqui, redobra a sua atenção para você entender isso aqui. Deus normalmente, ele vai falar para a gente, quando ele fala com a gente, normalmente Deus fala sobre o final, o que ele vai fazer. Já no final, onde ele vai te colocar, como ele vai te exaltar. Deus, ele fala do final. Diga: Deus sempre fala do final. Só que tem uma outra parte aqui, ó. Deus, ele vai falar do final, mas ele vai trabalhar pelo começo. Eu vou repetir. Deus, ele sempre fala do final, mas ele sempre vai trabalhar pelo começo. Porque quando Deus fala: vocês se tornarão um grande exército, vocês viverão, o meu espírito entrará em vocês, já não acontece de imediato. O que é que vem a seguir? Um processo. Deus trabalhando pelo início. E queridos, é aqui que existe muito problema. Principalmente numa era imediatista, onde a gente pensa que tudo é mágica. Onde a gente não tem paciência para nada, a gente já quer as coisas já prontas. Aí você vem, Deus usa um profeta, Deus usa a palavra e fala: eu vou fazer, eu vou te colocar, eu vou te honrar, eu vou te levar, serás uma bênção. Aí você acorda na segunda e você fala: mas minha vida está no mesmo lugar. Mas que negócio é esse que Deus falou que ia me honrar, que ia me exaltar, sendo que o problema está aqui, está pior ainda? É porque a dinâmica de Deus trabalhar é assim: ele conta para você o final, mas ele vai trabalhar pelo começo. Então eu não sei aonde é que Deus está trabalhando agora, a etapa que Deus está trabalhando, mas se ele falou, se ele prometeu, saiba de uma coisa: trabalhando ele está na sua vida, você pode ter certeza disso. Quantos estão entendendo isso? Diga amém, diga glória a Deus. Então aqui, para a gente já caminhar para o final, Deus, ele sempre vai contar o final, mas ele vai trabalhar pelo começo.
É no processo. E normalmente o começo não é muito bom. Porque quando nós olhamos a narrativa bíblica aqui, qual é a primeira etapa? A primeira etapa é ruídos e reboliço. Sabe o que é isso? É as coisas saindo do lugar. Então repito aqui, olha aqui, redobre a atenção. Deus falou que vai agir, você entregou tudo na mão do Senhor, o controle agora é dele. Então entenda isso. Quando você ver o primeiro sinal depois disso acontecendo, em barulho, reboliço, as coisas saindo do lugar, olhe para isso e não desanime não. Olhe para isso e fala, agora que está bom. Agora que vai aquecer. Quem está entendendo isso aqui? É palavra de Deus, irmão. Então, quando você colocar na mão do Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor está na direção. Agora a minha visão foi ampliada. Eu quero a tua vontade. Entenda isso, Ele vai começar a agir. E o primeiro sinal de que é Ele que está agindo aí, é isso. É barulho, ruído, reboliço. Gente que nunca se incomodou vai começar a se incomodar. Gente que nunca se levantou vai começar a se levantar. Gente que nunca opinou vai começar a opinar. Quando começar esses ruídos, esses barulhos, você pode levantar a mão e falar, Senhor, já sei, é o Senhor agindo e já está trabalhando na minha história e na minha vida, porque eu já fui avisado pela tua palavra que é assim. Agora, quando tudo estiver muito calmo, muito sereno, muito tranquilo, muito certinho, muito organizadinho, ninguém... Tem que tomar cuidado, irmão. Quem quer que Deus tire as coisas do lugar para a glória dele aqui nesta noite? Irmão, isso aqui é sério. Você deseja isso mesmo? Então Deus vai começar a mudar a história aqui de muitos. Deus, Ele vai trabalhando nesse processo. O texto ele vai dizer, houve ruído, reboliço. Depois o texto ele vai falar de uma outra etapa, que é a etapa da organização. Osso procurando o seu osso. Você imagina, vai imaginando a visão. Osso procurando o seu osso. Então sai da primeira etapa, que é essa etapa de barulho, de movimento, de sopro do Espírito, aonde começa o processo de arrumação, de organização. Osso procurando o seu osso. Quando você vê que as coisas estão ganhando ordem, estão se organizando, estão alinhando, é Deus. É o processo. Depois que osso encontrou com osso, o texto vai dizer que vem o processo da consolidação, que é onde vem nervo, tendões, carne, pele. É a consolidação do corpo. Antes era um vale de ossos secos, depois já veio ordem no meio daqueles ossos. Quando você olha na outra etapa, o que você visualiza é a consolidação de algo que melhorou, que é o corpo. Mas aqui, queridos, é que a revelação chega num ponto que pode nos ajudar em muito na nossa caminhada de fé. É quando a coisa está tão ruim, mas tão ruim, que quando melhora um pouquinho, você já se contenta e abaixa a guarda. Eu vou explicar melhor aqui. Você olha a situação e você fala, era só vale de ossos secos. Mas olha só o que já eu conquistei. Já não está tão bagunçado, já organizou. Já não é mais aquela tragédia, já é um corpo, já melhorou. Só que a revelação bíblica, ela chega num nível aqui, que vai saltar os nossos olhos, que na verdade o processo de Deus na nossa vida vai depender da nossa perseverança. Sabe por quê? Porque tem primeiro bloco de profecia aqui que Deus envia para o profeta. E esse primeiro bloco está destinado exatamente a essas etapas aqui.
organização, consolidação, aparecimento dos corpos. Mas depois, quando o profeta fala, uau, já melhorou, que milagre, Deus olha para ele e fala para ele assim, ainda não acabou, continua profetizando. E aí ele entra num segundo bloco de profecias, aonde ele vai profetizar no Espírito. E quando ele entra nesse segundo bloco de profecias, é aonde o milagre está. Porque ele só vai parar de profetizar quando ele vê esses corpos em pé. Ele vai dizer, e eu vi o Espírito entrando neles, e ele se tornando um grande exército que se colocou em pé. Enquanto o profeta não vê isso, ele não para de profetizar. Queridos, eu venho aqui em nome do Senhor. Você serve ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, nós servimos ao Senhor, para te falar isso. Se você guardar isso, valeu a mensagem. Não pare de profetizar enquanto você não ver isso em pé, na sua frente, esse projeto de Deus aí em pé. Seja a sua família, seja a libertação do seu filho, enquanto você não vê a restauração, a vivificação, não pare de profetizar. Olha para o seu irmão e fala para ele aí, não pare de profetizar. Fala para ele aí, irmão. Fala para ele assim, quando melhorar, pode melhorar ainda mais, fala para ele. Sabe o que Deus está falando aqui nessa palavra? Irmãos, aqui a palavra de Deus é tão tremenda. Isso aqui não é teologia da prosperidade, longe disso, não é nada disso. Sabe o que é isso? A palavra de Deus está falando, não se contente com pouco. A palavra de Deus está falando, estava ruim mesmo, mas agora já melhorou, mas Deus tem mais para você. Quantos aqui estão vindo de experiências trágicas, mas que já melhorou? Amém? Agora sabe o que Deus está mandando eu falar para você? Que pode melhorar, ainda mais. E a palavra de Deus é essa, não pare, não cesse, continue, permaneça, profetizando, crendo, declarando, tomando posse, porque o que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para concluir, para completar. Amém, irmãos? É o que o pastor falou aqui. Quem olhava a igreja há 24 anos atrás, de repente passava e falava, não vai ficar em pé, não vai subsistir. 24 anos, olha só o que Deus fez. Agora a palavra de Deus é, continue profetizando, continue evangelizando, continue celebrando, continue adorando, porque ainda não acabou. O que Deus tem para fazer ainda é muito grande no meio de vocês. Fica de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos, e se você puder, repita comigo essa oração, dizendo, Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Diga, Senhor Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, diante de um tempo tão perigoso, como os dias atuais. Diga, mas Senhor Jesus, precisamos de uma intervenção sobrenatural sobre as nossas vidas. Diga sim, Senhor, como o Senhor fez com Ezequiel. Faça com a Tua igreja nesta hora, nos posicionando, abrindo a nossa visão espiritual, enviando a Tua palavra sobre nós, palavra de vida, de salvação, de restauração. Diga, Senhor Jesus, e quando a palavra chegar, que nós possamos perseverar, crendo que o Senhor continuamente está trabalhando por nós e operando no meio de nós. Diga, Senhor Jesus, que este dia seja marcado no meio da Tua igreja, como um tempo de renovação na perseverança. Diga, Senhor Jesus, aqui estamos, depois de 24 anos de caminhada, de fé. Diga, Senhor, queremos perseverar, queremos ser conhecidos como uma igreja perseverantes na fé, na palavra,
em missões, na comunhão entre irmãos, no amor entre irmãos. Diga: Senhor Jesus, não permita que isso seja perdido dentre nós. Diga: por isso, Senhor, ajuda-nos, renova-nos, porque Tu és o Senhor da igreja. Repete comigo isso, diga: Tu és o Senhor desta igreja. O Senhor desta igreja. O Senhor desta igreja. Diga: foi com Teu sangue, Senhor, que nós fomos comprados, nós somos salvos. Por isso, como Tua igreja, nesta hora, neste lugar, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, porque Tu és o nosso Salvador e Tu és o nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor o mais alto que você puder.